Eu sou o professor Emanuel e essa aula é de biologia voltada ao primeiro ano do ensino médio. Aqui eu vou tratar do que é vida. Eu vou abordar sobre a origem da vida na Terra, o que vai caracterizar a vida de maneira química e alguns atributos inerentes ao ser vivo, sobre conceitos de vida historicamente e como pensadores enxergaram isso. Classificação segundo os antigos gregos e nomes de peso, como Linneu, Haeckel, Uze. A divisão entre auto- e heterotróficos, foto- e quimiosintetizantes, herbívoros e carnívoros e, por último, cadeia alimentar e os níveis tróficos. Quando o assunto é a origem, o senso comum leva para o lado religioso e é imprescindível a gente explicar que durante muito tempo foi uma base muito sólida, principalmente aqui no Ocidente, onde o cristianismo esteve e está presente. Nessa passagem é possível perceber o poder da explicação misteriosa da vida. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis 1:26, lá na Bíblia. Pequeno trecho ele vai evidenciar que na época o meio em que se vivia e toda a potência era dominada pela religião. Então, durante o período romano, o pensamento criacionista teve esse impacto que até hoje tem efeito sobre boa parte da população. Isso tomou mais força quando os povos germânicos se converteram ao catolicismo e se tornaram então a instituição mais poderosa daqueles tempos. Temos hoje a cidade do Vaticano, uma cidade-estado, sede da Igreja Católica Romana, e fora isso temos exemplos de inúmeras religiões derivadas do catolicismo e das outras duas vertentes, a ortodoxa oriental e o protestantismo. Toda essa magnitude do ser poderoso e que tudo pode ainda é bem firme e enraizada em grande parte populacional a nível global. É possível enxergar que existe uma relação muito alta entre química e biologia, principalmente, com abertura para a gente colocar conhecimentos de astronomia e geologia. Quando eu falo dessa relação é porque sabe-se que existem reações e reagentes que interagem entre si e formam outras soluções e composições. Assim como o bioquímico soviético Oparin em 1924 e o biólogo britânico Haldane em 1929 defendem que a vida se originou na Terra de acordo com essa ideia. E seguindo isso, o cientista norte-americano Stanley Miller ele usou uma mistura de metano, amônio e hidrogênio para simular a atmosfera primitiva e eletrodos para gerar faíscas que simulariam os raios e também seriam fonte de energia para as reações químicas. Com isso, ele conseguiu detectar depois de um tempo a existência dos aminoácidos glicina, alanina, delta-alanina, ácido aspartico e aminoácido N-butírico. Isso imitou como era antigamente em teoria, no início da criação da Terra. Mas hoje não tem valor científico porque a atmosfera terrestre nunca foi redutora. Quer dizer que ela não se resumia a esses gases, mas sim a gases oxidantes, no caso CO2, CO, H2, N2. A química está muito bem envolvida aqui e levando isso para a tabela periódica, a gente sabe que o corpo humano ele é composto por oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e principalmente carbono. Fora os outros elementos que estão em menores quantidades, como flúor, potássio, sódio, cálcio, selênio, manganês, ferro, zinco, fósforo, cobalto, cromo, enxofre, cobre e molibdênio. Já a relação com a biologia ela é bem óbvia, porque aqui as células são responsáveis por desenvolver e desempenhar funções únicas, e com tamanho, forma e tempo de vida variáveis. Elas formam os tecidos, os órgãos, sistemas e, consequentemente, os organismos, que são chamados de seres. A relação da astronomia ela já é um pouco mais abstrata, pois aqui é baseada na teoria da panspermia, que diz que a vida pode ter sido originada de algo que veio de fora da Terra. Mas isso é um conteúdo muito mais abrangente e vamos nos ater ao nosso material. E a relação da geologia são teorias da biogênese e biogênese, em que a primeira é sobre o surgimento da vida de material não vivo e o segundo sobre material vivo. Um é de material inorgânico e gerado espontaneamente. O outro é material orgânico e é gerado por reprodução e, mais uma vez, é um conteúdo muito denso para ser explicado em meio ao nosso raciocínio. Basicamente, aqui o que vai caracterizar o ser vivo, então, é ter reações químicas, ter células com funções e formas, compor um organismo, reproduzir-se de alguma forma ou passar os seus genes e informações e tender à evolução. Filosoficamente, conceitos da vida a gente pode iniciar com Platão. Ele é voltado para o ramo da política.
Ele tinha por finalidade entender e aplicar os seus entendimentos do homem para o bem comum, visando sempre a desmistificação dos grandes problemas. De modo escrito, ele vai criar e separar o mundo das ideias e o mundo das coisas, onde a alma faz parte do mundo das ideias, o corpo faz parte do mundo das coisas. Em A República, ele passa a filosofar menos sobre a sociedade e o homem e mais sobre a natureza das coisas, o que hoje a gente entende por biologia, química, física e astronomia. Assim, ele levanta a questão da criação das coisas, do homem, do mundo, e então ele entende que isso foi feito a partir de um ente chamado Demiurgo. E como ele mesmo fala em Timeu, esse ser é na verdade dotado de alma e intelecto. E ele completa dizendo que tudo faz parte disso e explicaria as suas semelhanças. Ele atribui ainda que tudo vivo tem durabilidade e um objetivo. O Platão deixa claro que alma e vida são o mesmo e não existe um sem o outro. Essa é a característica básica da vida para o pensador. Já Aristóteles ele divergia de alguns pensamentos, porque, ainda que ele também acreditasse na alma como essência e principal característica dos seres vivos, ele não concordava com a alma única, mas sim que cada ser vivo tinha sua própria alma. Ele, inclusive, começa a fazer diferenciação entre os seres no seu livro Partes dos Animais. Ali ele começa a separar os gêneros, ainda que não fosse a sua real motivação e intuito, e ele vai além. Ele faz distinção morfológica dos animais, descrevendo partes, órgãos, tecidos, e enfim, ele consegue uma tabela de animais aquáticos e terrestres. Já para Epicuro, que fundou o epicurismo, o que caracterizava o ser vivo é a busca eterna por prazer. Isso quer dizer que seres pensantes e que entendem como funciona esse mecanismo da dor, da vida, morte e conhecimento fazem parte do grupo de seres vivos. E ele descarta então a possibilidade de seres não pensantes, como os animais, entrarem nessa categoria. Para ele, é nulo. Ele também aborda questões como o acaso e livre-arbítrio. Ele entra em contato com a caracterização dos seres vivos, porque, até onde se sabe, ele voltava muito seus conhecimentos para o sentido de se estar vivo. A gente consegue deixar esse conteúdo mais conturbado agora, ainda que não seja a minha intenção, porque aparece esse termo chamado mentepsicose, que acreditam ter encontrado esse termo em Pitágoras por causa dos egípcios, que ele teve contato. E aqui, brevemente falando, Pitágoras acredita na ideia de que a caracterização do ser vivo se dá ao fato de que a alma é transponível. Uma vez que o ser vivo morre, a alma passa adiante e pode ir para vegetais ou plantas, inclusive para outros animais. Não se trata do caso de reencarnação, é uma passagem literal da alma unicamente. Já Demócrito, ele eleva ainda mais o raciocínio da caracterização de vida. Ele classifica da seguinte forma: a vida, o ser vivo, se existe, nasce do vórtice atômico. No caso, é uma compactação de átomos e corpos, fundida ao movimento de força centrípeta, assim como se fosse um redemoinho ou uma espécie de furacão. E só ali pode surgir a vida. Tudo que surge dali é um ser vivo. Falando do Giordano Bruno, que foi teólogo e matemático, ligado de alguma forma ao clero, e isso talvez justifique o raciocínio ilozoísta, ele acredita que tudo o que tem vida, ou seja, tudo o que produz minimamente algo que se assemelhe a estar vivo, tem alma e é um ser vivo. Assim é a característica dele de vida. Tudo aquilo que existe é vivo. E a gente tem uma relação final aqui entre Bergson e Darwin, porque ele simpatizava com a teoria da evolução, mas também com a ideia do vitalismo. E mesmo sendo um filósofo voltado ao campo espiritual, ele caracteriza a vida em torpor, instinto e inteligência. Olha só, aqui ele avança no raciocínio de que o torpor, a apatia moral, está associada aos vegetais, o instinto aos animais e a inteligência ao homem. No entanto, os três são necessários entre si para formular algo vivo.
onde cada um tem traço um do outro e misturam-se entre si. Para se estar vivo é preciso que esses três entrem em acordo. Então, historicamente, dá para fazer essa relação filosófica com o platonismo, seguido por Aristóteles e os grandes filósofos que ainda têm esse entendimento de que a matéria e a forma estão lado a lado, ainda que em alguns casos e conceitos eles possam divergir em pequenas classificações ou gêneros, essa ideia continua resistente, e o que tem matéria tem forma física e finalidade. Vai entrar então o clero, especificamente São Tomás de Aquino, e colocar isso como uma ideia voltada para a igreja, e dizer que na verdade a matéria não existe sem a alma. Logo mais em conceitos ainda históricos, mas mais modernos, a gente encontra o vitalismo, o organicismo e o mecanicismo. O primeiro fala totalmente da ideia de São Tomás de Aquino, e é uma forma de dizer que tudo tem força vital, algo que vem de um lugar imaterial e dá força para tudo relacionado ao ser vivo. O segundo é a formulação de processos físico-químicos, totalmente em desacordo com o vitalismo, porque aqui as reações químicas são dependentes apenas umas das outras, e tudo é uma coisa só. O terceiro é o resultado da formação de causalidades, onde tudo está seguindo seu próprio contexto e tem sua função determinada como se fosse uma máquina, e obedecendo o que foi determinado a ser feito de alguma forma. Falando da classificação de seres vivos, a gente volta um pouco e recorda que Aristóteles começou a fazer essa classificação e até mesmo divisões taxonômicas, mesmo sem conhecimento total, e conseguiu primeiramente dividir em plantas e animais, e fazer subdivisões entre aéreos, aquáticos e terrestres, assim como animais que se caçam, animais que se usam o couro, plantas comestíveis e plantas para ferimentos. São classificações bem simples, mas de certa forma contribuiu muito, inclusive para a botânica. A gente viu também que os gregos têm essa capacidade incrível de pensar além do seu tempo. Isso quer dizer que grandes nomes gregos marcaram o tempo, assim como Teofrasto. Conhecido como o pai da botânica, ele escreveu uma obra clássica chamada História das Plantas, fazendo as classificações exímias sobre plantas terrestres e suas funções, formas, cultivo, e assim ele abriu espaço para o reino Plant. Isso levanta basicamente o primeiro reino e entramos na classificação de seres. Com Linneu no século XVIII, botânico e zoólogo, é criada a taxonomia das coisas, que na verdade é uma classificação e inicia uma série de separações bem feitas e claras sobre os seres vivos. Ele começa com dois reinos, o Plant e a Animalia, e um grupo adicional, Mineralia. Precedem os filos, e os filos divididos em classes, por sua vez em ordem, família, gênero, espécie e até subespécie. Ele conseguiu isso porque teve a ajuda dos seus estudantes, onde foram aos mais diversos lugares do mundo e enviaram relatórios sobre as espécies de animais e plantas que viam. E no total, Linneu conseguiu escrever aproximadamente mais de 70 livros. Já Haeckel, no século XIX, introduz mais um reino chamado Protista, que incluiria os seres sem definição prévia e mais tarde definidos como seres unicelulares e pluricelulares. A criação então de mais reinos foi crucial para uma melhor organização dos seres, e então surgem os 5 reinos: Plant, Animalia, Protista, Monera e o Fungi. Mas não contavam que ainda faltava algo mais, e surge Carl Rose no século XX com a criação dos domínios, que através de estudos filogenéticos percebeu diferenças que iam muito além e propôs então, e sendo aceito, os domínios de bactéria, arque e eucária. O primeiro é o grupamento de bactérias e cianobactérias. Essas são seres procariontes unicelulares. O segundo é para seres únicos e distintos que habitam em locais extremos. O terceiro são todos os organismos eucariontes unicelulares e pluricelulares. Ainda existe uma classificação à parte que designa todos os seres vivos que coexistem no mesmo tempo. É chamado de superdomínio ou império biota. Esse seria uma categoria suprema da vida na Terra, e a contraparte dela seria o abiota, que é um componente do não vivo de um ecossistema. Constitui-se dos solos, ar e água, algo ligado e pertencente a domínio biogeográfico das profundidades oceânicas, muito além dos limites da plataforma continental e, em geral, com mais de 4.000 metros. Atualmente temos as diferenciações. Os seres podem ser ou autotróficos ou heterotróficos. Isso quer dizer que se por um lado, como os seres auto, eles produzem sua própria nutrição, por outro lado, sendo heterotrófico,
ele precisa buscar energia se alimentando de outros seres vivos. No primeiro caso, nós temos as plantas como exemplo claro, e no segundo podemos citar todos os animais, fungos e às vezes até bactérias. São divididos também em ou fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. No primeiro caso, mais uma vez, nós temos as plantas, pois esses seres realizam a fotossíntese e transformam a energia da luz em energia química, e aqui incluem-se algumas espécies de algas. No segundo caso, são os seres que usam matérias inorgânicas, como gases e água, para produzir matérias orgânicas. Portanto, não necessariamente precisam de luz para realizar esse processo. São algumas espécies de bactérias e arqueobactérias. Temos também a separação clássica, que não se limita apenas a esses dois grupos entre carnívoros e herbívoros, onde os carnívoros se alimentam exclusivamente de carnes e os herbívoros de vegetais, mas os onívoros que se alimentam de ambos, assim como o ser humano e os morcegos. Temos também hematófagos, que se alimentam de sangue de outros seres, esses daí são parasitas, e alguns outros muito específicos. A classificação referente à cadeia alimentar é, na verdade, uma relação entre os seres vivos, e vale a pena entender que aqui ela vai tratar de energia e massa, porque facilmente tem como chegar ao entendimento de que a predação é o fator mais presente, e por isso a energia é praticamente passada de um para o outro. E nós chegamos ao nível trófico, que pertence à cadeia alimentar, onde também pode ser chamado de nível alimentar. Ele apresenta seres animais e vegetais e trata da energia que um ser possui e passa para o outro de acordo com a predação. Ela é organizada em 3 categorias: produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são seres autotróficos, são as plantas e algas. Os consumidores são seres heterotróficos e têm subdivisões como primários, secundários, terciários, em alguns casos até mesmo quaternários. E os decompositores são aqueles que retiram das matérias orgânicas mortas a energia para se manterem vivos. São fungos e bactérias. Aqui os seres onívoros podem participar tanto como consumidores primários quanto como secundários, uma vez que se alimentam de vegetais e animais. E se pensarmos na cadeia alimentar como uma pirâmide e no nível trófico como cada fase dessa pirâmide, nós enxergaremos na base os seres produtores, seguidos por seres consumidores primários, secundários, e lá no pico nós teremos os decompositores. O vídeo basicamente é isso, e agora vocês podem ficar com as referências. Muito obrigado pela atenção.